O diagnóstico precoce do câncer de intestino representa uma taxa de cura superior a 90%. A doença é a segunda mais comum em ambos os sexos. A campanha procura conscientizar sobre a condição, muitas vezes, de ação silenciosa, chamada ainda de cólon retal ou de cólon e reto. Você acompanha a matéria. Estamos aqui na Galeteria de Paolo, no Boulevard Laçador, do lado do aeroporto Salgado Filho, em plena atividade, funcionando muito bem, diversos aviões já pousaram aqui, recebendo duas pessoas muito especiais, duas médicas que vão nos falar sobre o diagnóstico precoce do câncer de intestino, que representa uma taxa de cura superior a 90%. Então, se tem um diagnóstico precoce, a cura é de 90%. A doença é a segunda mais comum em ambos os sexos. Uma campanha procura conscientizar sobre a condição, muitas vezes de ação silenciosa, chamada ainda de cólon retal ou do cólon ereto. Olha a camisa bonita. Doutora Heloísa Musnichi, Março Azul. Doutora Karine Bonamigo, Março Azul. Nós vamos conversar com duas especialistas. São as doutoras Heloísa Musnichi, aqui à minha direita, que é membro da Comissão Nacional de Prevenção do Câncer Coloretal e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, e a doutora Karine Bonamigo, que é presidente da Associação Gaúcha de Coloproctologia. O assunto é importante. Saúde. Se a gente quer viver bem, tem que viver com saúde. Me fala do objetivo da campanha Março Azul, doutora Heloísa. Então, antes de mais nada, Alexandre, a gente quer agradecer essa oportunidade de poder estar aqui conversando sobre esse assunto que nos encanta, porque nos move. Um tema extremamente importante, não só do ponto de vista de saúde, como também de economia, porque se a gente está falando de pessoas que vão ter um tratamento e uma solução, são pessoas que não vão onerar o nosso sistema econômico, financeiro, público, enfim. A campanha é para conscientizar as pessoas de que, assim como nós fazemos prevenção de doenças cardíacas, assim como nós fazemos prevenção do câncer de mama, principalmente em mulheres, e do câncer de próstata em homens, nós temos que pensar no intestino, porque, como tu mesmo comentasse, é o segundo câncer mais frequente em ambos os sexos. É o segundo mais frequente? É o segundo. Qual é o primeiro? Na mulher é a mama e no homem é a próstata. É a próstata. Então, com esta frequência, e ainda mais chegando mais cedo nas últimas décadas, chegando em jovens, pois é. Estamos vendo pessoas de 30, 40 anos com doença. Meu Deus. Então, nós temos que nos conscientizar de procurar fazer a prevenção ou o diagnóstico precoce. E aí entra o que eu quero te comentar, que é o seguinte: se a gente entender que o câncer de intestino é uma doença que normalmente surge a partir da formação de um pólipo, que é uma doença benigna, e se a gente consegue identificar o pólipo e retirar... E como é que retira? Retira pelo exame de colonoscopia. Agora, antes de nós virmos para cá, né, Karine, nós estávamos dentro do setor de endoscopia do Hospital Moinhos de Vento, onde nós trabalhamos, fazendo o exame e retirando pólipo de um paciente de 42 anos. 42 anos, jovenzinho, é? Jovem, é que ele tinha doença inflamatória, retocolite, então a gente tem que fazer a prevenção antes. Retocolite, o que é retocolite? É uma inflamação no intestino, uma doença inflamatória. Os que têm doenças intestinais ou que têm história familiar de doença têm que cuidar um pouquinho antes. Então nós estávamos lá justamente fazendo a retirada de um pólipo. A gente faz o exame de colonoscopia, que é a endoscopia do cólon, que é o intestino grosso. Você enxerga por uma câmera? A gente enxerga por uma câmera que se projeta a imagem no vídeo. Ah, no vídeo. É uma videocolonoscopia, né, Karine? Videocolonoscopia. Então a gente faz o exame, a endoscopia do cólon. Lá dentro, quando a gente identifica o pólipo, nós temos instrumentos que fazem a passagem ao redor deste pólipo para fazer a retirada. E como é que retira? É uma pinça? Tem pinça e tem uma alça que faz um corte, ela passa e estrangula o pólipo e retira. Sangra o intestino? Pode sangrar um pouquinho, aí a gente cauteriza também, tem cautério. Tem cauterização também. Então,
essa é a possibilidade de fazer a retirada antes da doença, a prevenção. O que também se pode fazer é a retirada da doença. Às vezes tu identifica um pólipo que quando tu vai examinar, ele tem uma característica já de transformação maligna. Ele deixou de ser um pólipo benigno e se tornou um pólipo maligno. Ele passou de adenoma para adenocarcinoma. Puxa vida. Existem outras Vocês identificam visualmente? Muitas vezes, assim, quando é uma lesão maior, fica mais claro. Mas, por vezes, é um diagnóstico que a gente consegue fazer quando aquele pólipo que nós retiramos vai para análise de patologista. E aí a biópsia, o estudo desse pólipo vai nos dizer que já é. Enquanto vocês estão fazendo o exame, o patologista está analisando e já dá o retorno durante o exame? Não é necessário isso, porque naquele momento não vai mudar a nossa conduta. Ah, não muda a conduta? Não, esse procedimento acontece em algumas circunstâncias quando o patologista vai definir o teu tratamento naquele momento. Então, o que a gente faz? A gente retira, leva para o laboratório e na semana seguinte o patologista vai nos dar o retorno. Por quê? Porque aí vai acontecer o seguinte: se for um pólipo que já teve transformação maligna, mas ele está em pouquíssimos milímetros, na verdade micrômetros, da mucosa intestinal, nós vamos fazer alguns exames para fazer o estadiamento do paciente, mas provavelmente o tratamento dele terminou ali. Ah, entendi. Se já houver a invasão de mais milímetros ou centímetros do intestino, aí o paciente vai passar para a cirurgia. Aí tu vai tirar um pedaço do intestino. Aí vai tirar um pedaço do intestino. Meu Deus do céu. Esse caso da Preta Gil, doutora Luísa, fez uma cirurgia de 20 horas. Eu nunca vi um troço desse na minha vida. Procurando metástase por tudo. E ela está com uma bolsa de colostomia definitiva. Ela não tem ânus, mas tem caso que fecha o ânus. Tem. Meu Deus. Mas não é o fim do mundo, né, Karine? Não é o fim do mundo? Não. Os pacientes têm uma capacidade muito grande de se adaptar. É mesmo? É mesmo. Eles entendem que aquilo está salvando a vida deles, está ajudando a ter uma qualidade de vida, poder se alimentar. Mas que gente otimista. É porque, na verdade, a bolsinha, por onde a pessoa vai evacuar, que vai ter um dispositivo que vai estar aderido ali para fazer, é extremamente higiênica. É uma coisa extremamente higiênica. A pessoa pode conviver com aquilo de uma forma muito tranquila. E não muda em nada o resto da vida da pessoa, inclusive vida sexual e tudo isso. Meu Deus! Então, na verdade, basta usar os dispositivos que a indústria fornece para fechamento, clampeamento, adesividade, fixação da bolsa e tudo isso, e ela funciona perfeitamente. Isso é até vamos dizer assim, um fantasma que existe para todo mundo. Ai, meu Deus, se eu fizer a cirurgia e eu vou ter que botar a bolsinha, né? Eu agora estou com uma paciente que fez a cirurgia, a gente cortou do lado, cortou do outro, fez a emenda do intestino. Você emendou o intestino? Sim, a gente faz uma emenda por grampeamento, se chama anastomose por grampeamento. É fácil? Difícil pra caramba. Factível. Se aprende, né? Difícil pra caramba. Mas, enfim, claro, sempre existe o risco de haver necessidade de fazer o desvio do intestino, mas muitas vezes a gente não precisa. O caso da Preta Gil, que a gente aqui está usando para ilustrar, porque é uma pessoa famosa, uma pessoa pública, e ela mesma tem inclusive divulgado, acho que para ajudar as pessoas a entenderem o quanto isso é viável, é um caso em que a doença dela é mais no final do intestino. Isso. Então, esta aparelhagem esfinteriana, canal anal e tudo isso, não tem como trocar. Tu não pode cortar e trocar, não tem substituinte para o canal anal. Nestes casos, a cirurgia é retirada e é uma amputação do reto e do canal anal com o desvio definitivo. Mas certamente, e se tudo permitir que ela consiga se recuperar bem da cirurgia e das demais lesões que ela tem, ela vai levar uma vida normal. Eu perdi 2 amigos. Um mais recente, o outro já há algum tempo. Um médico e um economista muito famoso, dono de financeira e tudo.
Ambos começaram com câncer de intestino. Se operaram, o último que morreu, muito meu amigo. Vou até dizer o nome. O Ricardo Malcom, o Ricardinho, meu amigo, foi morar em São Paulo, alugou um apartamento com a esposa para poder fazer um tratamento direto no Hospital Sírio-Libanês. Estava otimista, disse, agora quando eu voltar, eu vou voltar bem. Eu quero fazer uma janta aqui em casa. E aí eu digo, quem sabe a gente grava para a TV um testemunho teu por tudo que você passou. Eu disse, está fechado. Eu disse, só tem uma última cirurgia que eu vou fazer agora e eu depois te dou o retorno. Fez e não voltou, doutora Karine. Mas eu tenho uma pergunta. Não voltou. Ele fez colonoscopia? Não sei se ele tinha feito a colonoscopia, não sei. Não sei. A gente tem muitas histórias que a gente se penaliza e assim... Entendo. Porque as pessoas têm que entender que fazer um exame não é um problema. O problema é ter uma doença incurável. E recentemente meus pais também perderam uma grande amiga porque ela dizia taxativamente, eu nunca vou fazer colonoscopia. E ela morreu de um câncer de intestino. Foi muito triste, mas ela fez uma escolha. Eu entendo que se a pessoa nega fazer o exame que vai prevenir, ela está fazendo uma escolha. É uma escolha, né? É uma escolha, né, Karine? Mas vocês convencem a pessoa está com medo. A gente ajuda, claro. Esse paciente que vai procurar vocês na clínica, ele está desconfiado que alguma coisa não está bem. Quais são os principais sintomas que ele pode estar com problema no intestino? Ótima fezes pergunta. Com sangue? É prisão de ventre? É diarreia constante? O que é? Ótima pergunta, porque isso vai ao encontro do que a gente quer motivar as pessoas. As alterações, elas têm que ser observadas e a pessoa deve procurar um aconselhamento. Sangramento, mesmo sangue vivo. Às vezes a hemorroida sangra, mas também tem um tumor que sangra logo ali para cima, lá para dentro. Então, o sangramento vivo, o sangramento escuro, o sangramento misturado com as fezes que mudaram de conformação, as fezes que vêm com muco, com secreção. Claro, às vezes pode ser uma variação da normalidade, mas é importante estar atento. Claro. Um intestino que está trancando mais, constipando mais. Um intestino que está mais diarreico, sem um motivo aparente. Um abdômen que estufa muito, a pessoa não está entendendo por que está inchada. O abdômen que estufa. Náusea sem explicação, mal-estar, fraqueza, anemia. Anemia também? A anemia, às vezes, é o primeiro sinal do câncer de intestino que vem do lado direito, né, Karine? O lado direito do intestino, ele não muda a conformação das fezes, ele às vezes só vai roubando o sangue da pessoa. Então, a anemia, às vezes, é o primeiro sinal. Pois é, não tinha pensado nisso. Esse outro amigo que eu perdi, ele não morreu do câncer. Doutor Alexandre Diamante, foi o dono da Porto Alegre Clínicas, meu amigo. Ele teve um câncer de intestino, colocou a bolsinha, depois fecharam, ele estava bem, mas ele teve um problema respiratório, como é que chama? Que é comum pós-cirúrgico. Uma pneumonia? Uma embolia? Uma embolia pulmonar. Ele teve uma, conseguiu salvar, na segunda não deu tempo. Uma embolia pulmonar, a cirurgia propiciou, uma das causas da embolia ter se submetido a uma cirurgia grande, né? E a própria doença também. Isso. A própria doença Facilita. também? Uhum. Assim como outros cânceres, o próprio câncer de intestino, por ser maligno, ele propicia a ocorrência de tromboses de forma geral. Opa. Então a pessoa já está mais suscetível a isso. É mesmo? E aí, Toda claro, doença oncológica é uma doença protrombótica. A pessoa que tem câncer, por si, tem mais suscetibilidade a embolias e tromboses. Meu Deus do céu, está me lembrando, a minha mãe, minha falecida mãezinha, fez lá no Hospital de Clínicas, um dos nossos professores famosos,
câncer de mama, agora não vou me lembrar o nome dele, parece que eu estou vendo a carinha dele, foi homenageado. Dr. Menck, Renato Amaral. Dr. Menck. Dr. Menck. Então ele estava dizendo, eles fizeram um agulhamento onde tinha essa coisinha, depois, na sala cirúrgica, eles tiraram, fizeram uma punção ali, mandaram para o sítio patológico, esperando o resultado. Se fosse câncer, faria uma mastectomia. Se não fosse, fechava. Essa é a situação que tu tinha comentado previamente. Essa é a situação em que a posição do patologista no momento do procedimento vai fazer a diferença. Entendi. Mas na colonoscopia isso não é frequente. Na mama isso é muito frequente. É muito frequente. Porque vai mudar a profundidade da cirurgia que vai ser feita. O importante, eu estou vendo aqui nesse material, aliás, uma entrevista que você deu, Luiz, a 0 Hora, excelente a entrevista. Ah, que bom. Obrigada. Excelente entrevista, muito boa que ela deu. Ela se saiu muito bem, uma matéria que foi muito acessada. Gerou um interesse muito grande. Você fala que o diagnóstico precoce dá 90% de cura, mas é muito alto. De 90% até 95%. Exatamente. Até 95%. Até 95%. Se detectado precocemente, a gente tem chances de cura. Tá, aí vocês tiraram o pólipo, mandaram para o sítio patológico. Acabou a colonoscopia, o cara foi embora para casa. Deu positivo. Existe alguma outra intervenção que vocês têm que fazer ou não? Se vocês já tiraram o pólipo com câncer. Aí é que depende. Depende da profundidade onde está a célula maligna que o patologista nos diz. Se ela está na superfície do pólipo, muito provavelmente aquela pessoa vai ficar fazendo acompanhamento por colonoscopia. Se ela já atingiu alguma camada um pouco mais profunda do intestino, aí está recomendado fazer a complementação cirúrgica. E juntar. Eu estou com uma paciente neste momento internada no hospital, que foi um caso bem assim. É uma moça de 57 anos. É jovem. 57 anos é jovem. Cujos pais tiveram câncer de intestino. Ah, os pais tiveram? E ela demorava muito, não queria fazer. Eu disse, faz. Ela fez. Ela tinha um pólipo com um câncer inicial, não tão inicial ao ponto de poder parar na colonoscopia, mas inicial no sentido de que nós fizemos a cirurgia e certamente ela vai estar curada depois da cirurgia. Opa, mas que notícia boa! Nós vamos ter essa comprovação quando o patologista examinar todo o material que foi para a cirurgia, porque aí vem uma informação que é importante para a gente dar a complementação. Quando, a partir da cirurgia, a patologia avalia o material e vê que tem gânglios ou alguma célula nas veias ao redor do intestino, aí é que normalmente se indica a complementação por quimioterapia e outros tratamentos mais elaborados do ponto de vista oncológico. A colonoscopia é fundamental, portanto. A maioria dos planos de saúde fornece a colonoscopia. Mas quem não tem plano de saúde, o que custa um exame desses? Lá no Moinhos de Vento, por exemplo. Eu vou voltar um pouquinho nessa tua pergunta, porque a gente tem que fazer também a informação para quem não tem o acesso direto à colonoscopia. Existe no SUS um teste, que é o teste de sangue oculto nas fezes. No SUS? No SUS também. Ele é um teste rastreador. Claro que ele tem algumas falhas, como todo teste rastreador. Qualquer teste vai ter um percentual de assertividade X, mas ele nos ajuda a nortear as intervenções quando tu tens um sistema que depende de outras variáveis e que aí o custo fica sobremaneira mais elevado. Então, a pessoa pode fazer o teste de sangue oculto ou pelo SUS ou até comprar no laboratório e fazer, porque esse teste sim é muito barato, deve estar o quê? No laboratório. Não mais do que R$100, R$150 no máximo. Deve ser menos. E através desse teste, se ele dá positivo, aí sim está indicada a avaliação por colonoscopia. Entendi. Eu fui consultar com o geriatra, ele pediu o exame de sangue bem completo, me deu um pedido lá, e tinha também sangue em fezes. Eu digo, mas vou ter que pegar um vidrinho, botar fezes. Não, eu não vou fazer isso. Me deu noite. Não fiz exame de sangue, não fiz nada. Larguei para lá. Eu já estou velho, eu já não quero saber desse troço. Larguei para lá isso, mas fiquei meio horrorizado. Mas então é fato. Ele detecta o câncer nas fezes? Não é tão
bater e valer. Que assunto desagradável esse. Mas enfim, trabalhando com o intestino, a gente, né, shit happens. Então, não é tão bater e valer, ele tem uma margem de falha. Claro. Mas ele é um farejador, ele nos ajuda. Uhum. Então, quando a gente tem isso a nível populacional, né, Karine, ele tem uma ajuda. Ele é um instrumento que a gente tem para testar uma população de uma determinada região e fazer uma triagem. Qual que vamos encaminhar para colonoscopia e qual que vamos observar. Entendi. Mas individualmente, ele pode ser menos acurado do que uma colonoscopia. Quanto custa uma colonoscopia? Varia muito. Varia se é em hospital, se é em clínica. Pode ser feito em clínica? Tem algumas clínicas que tem toda a aparelhagem. Lá na tua fazer. clínica você consegue fazer? Dentro do consultório, não. Aí a minha clínica é uma clínica médica, mas eu não tenho aparelhagem para fazer exames nesse porte. Porque esse tipo de exame tu tem que ter toda a aparelhagem como se tu precisasse fazer uma anestesia. Entendi. Entende? E isso tem no setor de endoscopia do hospital. E o que custa um procedimento desse no hospital? Tu tem ideia? Eu acredito que em torno de 4 mil. 4 mil? É uma variação grande, como a doutora Heloísa disse, em relação, às vezes em clínicas, pode chegar num preço até R$1.000 em clínicas mais populares. R$1.000? Opa, até. E aí tem essa escala que vai bem acessível. Um valor maior. E tem que tomar anestesia, tem que fazer uma anestesia ou é só um dormonide? A gente faz uma sedação, é um dormonide batizado, é um dormonide com um pouquinho de propofol. Se usam várias drogas em mínima dose, que é o necessário para a pessoa dormir durante poucos minutos. Em 20 e colaborar minutos. com o exame também, você consegue falar com ele? Não precisa. Não precisa? Não precisa falar com o paciente durante o exame. Aliás, o paciente sedado nos permite fazer um exame até mais rápido. Porque como o intestino grosso, o cólon, né, tem muitas curvas, meu Deus, o paciente não estando sedado, ele tem desconforto. Claro. E aí tu tem que retrair o aparelho, esperar um pouquinho, e aí o exame às vezes demora um pouco mais. Claro. Por isso a gente lança a mão da sedação e de preferência com o suporte do anestesista, porque aí tu tá fazendo um procedimento com duas garantias. Uma é que a sedação vai estar sendo assistida pelo profissional que melhor cuida disso, que é o anestesista. Claro. E a outra é que o endoscopista está fazendo o seu exame com a atenção totalmente voltada para o intestino. Entendi. Exato. É isso aí. Talvez o mais importante, Alexandre, para a gente esclarecer, inclusive sobre a colonoscopia, que ela é tão temida, a parte chata do exame normalmente é o preparo do exame, porque tu tens que forçar um hiperfuncionamento do intestino, tu vais desencadear uma diarreia para o paciente ter uma liberação de todo o intestino para que o aparelho possa enxergar. É uma câmera milimétrica, claro. Uma via de aspiração também milimétrica, quanto menos resíduo tiver lá dentro, melhor se vê. Claro. E a sedação em si, meu Deus, a gente faz exame em pacientes de 80, 90 anos com uma maior segurança. É uma sedação de baixa gravidade. Só que tudo isso deve ser feito supervisionado. A pessoa que vai se submeter ao exame deve estar bem hidratada, não deve ficar sozinha em casa. Se for idoso e tiver outras doenças, deve procurar o seu médico clínico para também ver se está apto a fazer o exame. Tudo feito com cuidado, dá certo. Entendi. E depois que termina o exame, não fica doendo? Não, a fica pessoa com pode dor, ter com mal-estar? um pouco de desconforto em função do ar que é colocado dentro do intestino. Põe ar junto, para poder, porque o intestino é uma mangueirinha murcha, assim, então a gente distende ele para visualizar, mas rapidamente o ar ou é eliminado ou é absorvido e logo depois é resolvido. Claro que o exame tem alguns riscos, mas esses riscos nós estamos falando de menos de 1%, tanto de sangramento quanto de perfuração. É muito baixo o risco, né, doutora? Então, a relação risco-benefício é muito alta em favor do exame. E aí, a gente tomando as devidas precauções... Eu estou convencido. Aí entra aquele lema que a gente gosta de dizer, porque todo mundo diz, eu não faço exame porque quem procura acha. E eu digo, mas faz o exame porque quem procura, cura.
Quem procura, cura. Quem procura, cura. É isso, né, Vanessinha? Minha norinha está aqui junto. Querido. E veio prestigiar o tio. Que coisa. Bom, eu estou satisfeito. Agora nós vamos comer um galeto aqui, pô. Você tem dúvidas sobre o tema? Manda um e-mail para mim. Tiaguinho, bota na tela o meu e-mail, apple@consumidorrs.com.br. Se tu Manda pra quiseres mim. também, Alexandre, tem os 2 canais de comunicação da campanha Março Azul, que é hashtag campanha Março Azul Marco Azul. e hashtag portal da coloproctologia, hashtag Mostra Sobete. de novo a camiseta, muito bonita. Prevenção do câncer. Eu posso virar de costas para mostrar Pode, os nossos deve. apoiadores? Não tem nada de comercial, Não, são não, entidades não, 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 médicas. Olha aqui. Março Azul, AMB, Conselho Federal de Medicina. Excelente. Barra Sociedade Brasileira de Endoscopia. Muito bom. O que é 45 mais? A partir dos 45, a pessoa deve procurar Entendi. fazer a prevenção. É a idade. Porque isso mudou. É a idade. É a idade. Isso mudou, Isso mudou. né, Karine? Isso mudou em função do aumento de doenças em pessoas mais jovens. Mais jovens. Antes era 50, a gente puxou para 40. Para 45, entendi. Dúvidas? Manda e-mail para mim que eu encaminho para a doutora Heloísa ou para a doutora Karine. Mando para elas. Está com alguma dúvida? Tem um caso em casa que está acompanhando? Está com dúvida se está com algum problema ou não? Vamos nos comunicar, a gente está aí para ajudar quem nos procura. É o nosso papel do consumidor RS. Muito obrigado, doutora Heloísa Musnich, doutora Karine Bonamigo, obrigado pela participação de vocês. Uma consideração final para cada uma. A tua, Karine. Não negligencie seus sintomas, fale com o seu médico. Quando chegar aos 45 anos, liga o alerta para a prevenção do câncer de intestino. Doutora Heloísa. Eu gosto de manter, endossando o que a Karine está falando, quem procura cura. E acessem as informações, esses canais de comunicação que a gente colocou em parceria com todas essas entidades médicas. Tem toda a informação disponível, não deixem de procurar informação.